Olá, meu querido, graça e paz. É uma alegria nós estarmos novamente juntos para estudar a palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de nós podermos estar fazendo uma oração. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esses momentos, Senhor, em que podemos apreciar um pouco mais da Tua palavra, ó Pai, e fazer com que possamos, ó Pai, aprender o que Tu queres das nossas vidas, qual o direcionamento que Tu queres para que nós possamos trabalhar junto do Teu reino, ó Pai. Abençoe a todos, ó Pai, que estão aqui nesse momento participando, que eles possam ser impactados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, com esta palavra, e que ela faça diferença nas nossas vidas. Abençoe a todos, é o que nós te pedimos, em nome de seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. O nosso estudo de hoje, ele fala sobre promessas que nos enchem de autoridade. Nós vamos ler um texto bíblico que está em Atos 1, de 1 a 14, e ele nos diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes também esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes Jesus: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que Deus abençoe a sua palavra. Quando nós falamos, vai falar o estudo, promessa que nos enchem de autoridade. E seria interessante que a gente pensasse nisso, porque hoje quando a gente fala em autoridade, a gente pensa em alguém que manda, que tem a capacidade de poder comandar alguma coisa, E ali, então, ele é que dita as ordens. Mas interessante a gente lembrar que quando nós falamos de autoridade, e Jesus fala isso, mas recebereis poder, recebereis autoridade ao descer sobre vós o Espírito Santo, isso implica em algumas situações em que nós temos que fazer para que nós possamos, então, acessar
ter a oportunidade de exercer essa autoridade. E a gente percebe pelo texto que nós lemos que Jesus estava ali reunido com eles, né? Já se passavam alguns dias desde a sua ressurreição e que ele aparecia para os discípulos, né? Então o texto fala sobre isso, que ele estava ali, que haviam provas incontestes, que ele estava vivo, que ele comia com eles, né? E que ele estava passando algumas orientações, então, para esses discípulos, mas também fala que no caso específico, né, desse momento, Jesus estava ali dando as instruções finais para que eles pudessem, então, saber qual o caminho que eles iriam tomar, tá? E o texto nos fala o seguinte, que a primeira coisa, quando Jesus está ali falando, dando as instruções finais, né, ele fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Primeira coisa, né, promessas que nos enchem de autoridade. A promessa não foi para uma pessoa específica, mas para todos aqueles que estavam ali reunidos, né? E ainda hoje, essa promessa, né, essa palavra que foi liberada, ela também nos atinge, né? Não são só para algumas pessoas específicas da igreja que essa autoridade, né, é revelada. Ela é revelada para todos aqueles que estão dispostos a seguir, então, essas orientações que Jesus nos dá, né? E nós estamos hoje, então, vendo as diversas situações que têm acontecido ao nosso redor, né? E muitas vezes falamos assim, puxa, como eu gostaria, né, de poder fazer alguma coisa, mas nós podemos fazer, né? Essa autoridade nos é liberada a partir do momento em que nós, né, como filhos e filhas de Deus, né, estamos nessa direção, podendo, então, fazer com que o Espírito Santo haja através de nós, tá? E aí entra uma coisa, uma situação bastante interessante, tá? Porque quando Jesus estava ali falando com eles, e a gente percebe que logo após ele ter falado isso, ele começa a subir aos céus, né? E o texto nos diz exatamente isso, né? Ele primeiro fala assim para os discípulos, que Jesus falou para eles, olha, vocês não se afastem de Jerusalém, né? Vocês fiquem aqui por um tempo, porque vocês serão revestidos, né? Serão batizados pelo Espírito Santo. E uma coisa que a gente precisa ter claro é que as coisas de Deus funcionam no sentido da obediência, né? Vamos imaginar que Jesus tivesse dado essas instruções e os discípulos, então, naquele momento, né, ele começou a ascender aos céus e eles falaram assim, gente, olha, eu acho que não é melhor a gente ficar aqui em Jerusalém não, né? Eu acho que é melhor cada um aí ir para um lugar para a gente poder fazer as coisas e tal. E será que teria acontecido as coisas da forma como que aconteceram, né? A gente percebe que muitas vezes, né, nas situações que a gente vive no nosso dia a dia na família, no nosso trabalho, na nossa igreja, né, as coisas não ocorrem da forma como deveriam ocorrer. Por quê? Porque às vezes a gente não obedece os ritos, né, que a gente precisa passar para que aquilo possa ser realizado. Você já pegou, né, alguma coisa em que você precisasse, que ela vem desmontada e não tem um manual de instrução, né? Fica muito mais difícil. Por quê? Porque quando você recebe alguma coisa que precisa ser montada, você vê o manual e está lá a figura 1. Você precisa pegar essa peça com isso aqui para começar a montar. Se você começar a querer montar a coisa do meio, provavelmente às vezes você não vai conseguir. Por quê? Porque se você não passou por esses estágios iniciais, isso não vai dar certo no final, né? E na nossa vida cristã também ocorre isso,
né? O estágio inicial para que a nossa vida cristã tenha sucesso, né? E eu falo sucesso assim, ela seja uma vida cristã de realizações, né, junto a Cristo, passa invariavelmente pela obediência, tá? E aí ele nos fala, né? Primeira coisa, a promessa foi para todos, tá? Segundo, é preciso disposição imediata. Às vezes a gente sempre vai protelando aquilo que a gente precisa fazer, e aí a gente nunca realiza, né? Às vezes você está ali com a sua casa, com alguma coisa e tal, não, porque eu vou fazer isso, eu vou reformar tal ambiente, mas você nunca pega para realizar. E passa semana, passa mês, passa ano, e aquilo está sempre do mesmo jeito, por quê? Porque você não fez nada, tá? E eles falam, né? O texto nos diz que eles imediatamente voltaram para Jerusalém, né? Assim como Cristo tinha orientado, eles fizeram. Eles voltaram imediatamente para Jerusalém, né? Eles não ficaram protelando aquela decisão, tá? Eles fizeram com que isso fosse algo, né? Cristo mandou, nós vamos obedecer. E lá foram eles então para Jerusalém. E terceira situação, nós precisamos perseverar na direção do Senhor, né? Quando eles foram para Jerusalém, né, saíram do Monte das Oliveiras e foram para Jerusalém, né, assim que eles chegaram na casa, já havia um grupo que estava ali perseverando em oração para que tudo ocorresse, né, no sentido de que Deus revelasse para eles o momento certo. Eles saberiam, né, foi dado para eles, vocês vão para lá porque vai ser daqui 3 dias ou vai ser daqui uma semana, não. Eles não tinham a mínima noção do tempo, mas eles tinham a certeza que a promessa seria cumprida. E ainda hoje é assim nas nossas vidas, né? Quando nós nos propomos a seguir, né, essa direção que Deus nos dá, né, as promessas, nós recebemos autoridade. E a partir do momento em que nós recebemos essa autoridade, então, tudo aquilo que nós fizermos não será mais por nós, né, mas pela autoridade revelada através do Espírito Santo às nossas vidas. E é assim que a igreja caminha. Muitas vezes a gente sempre fala, né, e parece que fica até um bordão, né, a igreja caminha de joelhos, mas é uma grande realidade. Por quê? Porque quando nós buscamos a orientação de Deus através da oração, né, o Espírito Santo é revelado a nós e nos mostra, então, os melhores meios, né, as melhores estratégias para que a gente possa atingir aquele objetivo que a gente quer. Hoje, então, nós vimos, né, as promessas que nos dão autoridade, e eu espero que a sua vida seja uma vida junto a Cristo, né, obedecendo aquilo que Ele nos manda e recebendo toda a autoridade que o Espírito Santo nos dá. Que Deus abençoe a sua vida, um bom final de semana, resto de semana ainda para você, e que você possa estar acompanhando as atividades da igreja, né, no domingo de manhã, escola dominical, domingo à noite o nosso culto, que tem sido de grande valia, né, nesses momentos em que ainda a gente não pode se reunir, mas que sabemos que o momento está chegando e nós estaremos juntos novamente. Deus os abençoe, fiquem com Deus. Amém.